Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, falando em EBD, com lições Betel Dominical, classe 2, adultos. A lição de número 11, essa lição será ministrada no dia 15 de dezembro de 2024 e traz por tema: não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que tens. O textual está na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 6, o versículo também de número 6, que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Na verdade aplicada, devemos enfrentar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus com alegria e louvores. Os objetivos da lição é ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas, apresentar a cobiça como algo desenfreado e profano, mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Meus queridos irmãos, só aqui nesta primeira parte nós já temos uma lição muito valiosa, a questão de não cobiçar o que é de teu próximo. E no textual nós temos uma palavra que o Senhor nos adverte para que tenhamos. E nós vamos ver que a cobiça, ela é totalmente o contrário disto que Paulo ensina a Timóteo e ensina a nós também. Como nós cremos que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, então o Senhor Deus também está nos ensinando. Muitas pessoas agora já têm o pensamento de que determinados ensinos em determinados tempos eram só para aquele povo, para aquele momento, e que nada infere ou interfere no nosso viver moderno. Porém, se nós lermos a Bíblia e compararmos aos periódicos o mais próximo possível dos nossos dias, nós vamos ver que a Bíblia é tão, atemporal, que é como se ela tivesse escrita nos dias de hoje. Os seus ensinamentos são muito claros e objetivos, trazendo para a igreja também nos nossos dias que ela é tão atual, os seus ensinamentos são tão atuais quanto mais atual dos periódicos. Se nós pegarmos o de amanhã, os periódicos de amanhã, que nem saíram ainda, nós vamos ver que a Bíblia já fala algo acerca, nos traz um ensinamento acerca daquilo que será reportado. E nós vemos que Paulo usa para Timóteo uma palavra chamada piedade. E a piedade aqui, neste contexto, neste texto, dentro do contexto de 1 Timóteo, quando Paulo vai chamar todos os servos que estão debaixo de um jugo, que considerem de toda honra o próprio Senhor. Então nós vemos também que aqueles senhores, que além de senhor, quer dizer, o patrão, que além de senhor é crente, ele também é irmão, né? Então aí que nós precisamos trabalhar ainda com mais afinco, porque estamos trabalhando para um irmão. E este irmão, ele trabalha, partilha do seu bom serviço e é crente e amado. Então nós vamos vendo que algumas pessoas, infelizmente, já trazem no escopo de suas vidas que eles não precisam obedecer e nem servir a ninguém. E quando o fazem de qualquer maneira, e não é isso que a Bíblia nos diz. Eu só estou trazendo o contexto para que nós entendamos por que Paulo está falando isso a Timóteo. No versículo 3, ele chama a atenção de Timóteo para aqueles que ensinam uma doutrina contrária a esta que ele está ensinando, e não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensino segundo a piedade, novamente. Este é orgulhoso e nada entende. Quer dizer que Paulo vai trazer os seus ensinamentos e diz também que estas pessoas são dadas aqui a provocação, a inveja, porque nascem
de um desejo doentio por discussões. São pessoas que gostam de debater, mas não para chegar a um conhecimento, a uma conclusão. É único e exclusivamente para trazer discórdia, segundo ele diz aqui. E esse é orgulhoso e não entende de nada. Né? Mas as suas suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida. Aí sim que nós vemos o versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque no versículo 5, esses tais supõem que a piedade é fonte só de lucro. Mas Paulo diz que é lucro. Porém, o lucro, não o lucro financeiro, mas o lucro, quer dizer, é a piedade com contentamento. Então vamos lá, vamos falar sobre o que é a piedade. A piedade aqui seria o amor às coisas sagradas. E no objetivo de número 2 da lição, nós temos que apresentar a cobiça como algo desenfreado. Nós temos falado bastante sobre esta questão da falta de freio, de limites, da falta da noção do momento de parar com determinada coisa, o limite que nós devemos ter e alcançar. Porém, ele acrescenta que, além de algo desenfreado, é também profano. Agora, nós temos que entender que o profano ele é o oposto à piedade. Por quê? O que é profano? É aquilo que deturpa ou viola a santidade das coisas sagradas. Enquanto a piedade é o amor às coisas sagradas, o profano ele vai deturpar, ele vai corromper, ele vai violar a santidade das coisas sagradas. E é por isso que nós precisamos nos preocupar. E voltando agora, vamos fechar os pontos, voltando à verdade aplicada, o escritor nos ensina que nós precisamos ter um enfrentamento, mas esse enfrentamento para esta inclinação não deve ser de qualquer maneira. Nós precisamos andar em espírito e em contentamento. Nós já temos tratado em outras lições a questão do contentamento, do estar contente, do estar feliz, do estar, de se alegrar com aquilo que Deus nos proporciona. E agora nos traz uma outra lição, que é o andar em espírito. A partir do momento em que a nossa vida ela é direcionada por um andar em espírito, quer dizer, você está na presença de Deus e andar ligado com a pessoa de Deus em espírito, você viverá também um viver de contentamento. Nós falamos em espírito de oração, em espírito, em oração, em espírito de oração, nós falamos em andar em espírito. E tudo isso nos traz um ensinamento que a melhor forma de nós combatermos nós vamos ver que é como se fosse um vício, estas coisas que vêm contra a nossa vida, é andar em espírito. O crente não pode ter um andar, e o andar aqui não está falando de trocar pé direito e pé esquerdo, mas é um comportamento que nós precisamos ter. E este comportamento ele deve estar baseado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e andando em espírito. Quer dizer, quando nós andamos em espírito, nós estamos ligados com Deus. E isso fará com que nós não andemos com o profano, não tenhamos a nossa vida ao profano, porque o profano ele é totalmente o contrário da piedade que Paulo ensina a Timóteo. Então, quando nós andamos em amor às coisas, vamos dizer, a Deus e as coisas ligadas a Deus, nós evitaremos o profano. O profano é o que deturpa a santidade das coisas sagradas. Quer dizer que nós não trataremos a obra, a palavra, a presença de Deus com leviandade. Pelo contrário, nós teremos um andar, nós teremos um comportamento, nós teremos toda a nossa vida baseada na questão da piedade. E a piedade é voltar-se amando as coisas sagradas.
as coisas sagradas. E o que nós vemos demais hoje em dia é a questão do profano, quando as pessoas permitem que aquilo que Deus realizou, realiza e realizará, seja tratado de modo leviano, seja por pessoas que se dizem crentes, seja por pessoas não crentes. Nós não devemos somente nos preocupar com o que está fora, mas principalmente aqueles que estão dentro da casa do Senhor. E muitas vezes nós tratamos as coisas relacionadas a Deus, nós tratamos de qualquer maneira. E nós podemos correr este perigo também, mesmo sendo nós crentes, sendo, como nós dizemos, salvos na pessoa não de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos isenta de nós, infelizmente, violarmos as coisas sagradas com um viver fora da conformidade da palavra de Deus. Que nós precisamos, e isto é um motivo de oração, porque por mais contentamento pessoal, agora nós saímos do âmbito igreja e começamos a falar de pessoas, pessoal, de pessoas. Vamos dizer, o indivíduo cristão. Agora não estamos tratando da igreja, mas cada um daqueles que fazem parte. Para que tomemos o cuidado de não fazermos parte somente de uma denominação e vivermos baseados nesta ideia. Nós precisamos ter a ideia que, além de participarmos, e isso é salutar, que um crente ele pertença a uma denominação genuinamente evangélica, mas que ele não se esqueça também que ele faz parte da igreja que vai morar no céu. E a igreja que vai morar no céu não se comporta, não se porta de maneira leviana com a palavra, com a sua vida pessoal. A sua vida pessoal, ela será construída a partir do pensamento que eu pertenço a uma igreja que vai morar no céu. Se eu sou um cidadão dos céus, eu tenho que me comportar como um e dar exemplos como um cidadão do céu. E é por isso que o motivo de oração é por mais contentamento pessoal. E este contentamento fará com que eu trabalhe com muito mais satisfação, com muito mais alegria, com muito mais apreço às coisas de Deus, às coisas relacionadas a Deus. Agora, quando eu não tenho esta mentalidade, eu levo aí a vida, como se diz, uma levada da breca. Eu levo aí de qualquer maneira e não me importo nem com a minha vida, porque o mau comportamento cristão, ele não interfere somente na vida da pessoa cristã, mas infelizmente ela vai influenciar também os que estão de fora. Dando este mau testemunho, nós fazemos com que o ímpio ou o descrente ou aquele que nos observa, eles blasfemem contra o nome de Deus. Também nós precisamos tomar cuidado. E no esboço da missão nós temos aqui a introdução. O primeiro tópico, as várias faces da cobiça, quer dizer que ela abrange muito das esferas da nossa vida, não só uma área, mas muitas áreas da nossa vida. 2, os perigos da cobiça, quer dizer que não é um perigo somente, mas muitos perigos corre aquele que a vida é pautada pela cobiça. Bem? E o terceiro tópico, o lado positivo do 10º mandamento, aquilo que nos traz de salutar a respeito do 10º mandamento, que é não cobiçar. E a conclusão, que é o fechamento. Como eu disse, por que nós precisamos nos preocupar com tudo isso? Na introdução, o escritor ele nos traz a observação sobre o 10º mandamento, que ele trata do quê? Veja, desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano que, se guardados e alimentados, causam prejuízos ao relacionamento com Deus e com o próximo. O problema, muitas vezes, não está em o
pensamento impróprio, o desejo impróprio, ele chegar aos nossos pensamentos. O problema está em guardar e em alimentá-los. Nós falamos aí no decorrer do ano sobre esta questão dos pensamentos. Tem como eu impedi-los? Não tem. Porém, eu posso rechaçá-los no momento em que eu vejo que estes pensamentos são desejos impróprios, sejam eles quais forem. Porém, aqui no caso, é a questão do quê? Da cobiça, nas suas várias facetas, nas suas várias formas, das suas várias faces, como já nos disse a lição. Então veja que se guardados e alimentados, eles causam prejuízos, não somente àquele que os alimenta, naqueles que os guardam, mas quando esses forem gerados ou eles forem postos em prática, ele prejudicará também o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos aí 3 prejuízos: à nossa pessoa, ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento com o próximo. A partir do momento em que esses desejos impróprios eles são guardados e alimentados. Nós vamos ver isso muito bem em alguns exemplos que nós teremos aqui na lição, tá bem? Por que eu falei sobre vícios? Por que eu falei sobre vícios? Um dos maiores problemas da pessoa que tem vamos repetir, estes vícios, é o problema de não reconhecer que está doente, que precisa de ajuda. É um dos maiores obstáculos quando a pessoa, eu passei por isso, sou testemunho e posso falar, infelizmente posso falar por isso, quando a pessoa ela tem um problema com uma determinada coisa e ele não acha, a pessoa não acredita que aquilo é a causa de todos os males que estão acontecendo em sua vida, se não de todos, pelo menos de uma grande parte. E a pessoa passa a rejeitar ajuda, a pessoa passa a rejeitar que alguém esteja do lado dele, que algum tratamento lhe seja solicitado. Então nós trazemos também isso para o aspecto espiritual. Veja, o enfrentamento, o escritor nos diz, porém é um problema, passa por não ignorar. Enquanto a pessoa ignora ou ela tenta se iludir, acreditando ou pelo menos professando que não tem um problema, ela não vai conseguir solucionar o problema. Uma das coisas mais difíceis é a pessoa aceitar que ela tem um problema. Tá bem? Nós vemos isso com pessoas que têm um grande problema com o alcoolismo, com o tabagismo, com drogas ilícitas. Mas quando a pessoa desperta, quando ela acorda e ela acredita que ela tem um problema, ela vai entrar nesta face aqui. Ela não ignora ou despreza tal realidade e recorre. No caso, lá fora, ele vai recorrer a um tratamento, a uma internação, ou o que for necessário para que ele se reveja ou tente se ver livre do problema que ele tem. No nosso caso aqui, nós vamos recorrer a quem? A palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. A ajuda, a palavra do Senhor, ela é fundamental para para o tratamento de todos, aqui no caso de todos os nossos problemas. E também a ajuda do Espírito Santo. Como nós estamos falando da pessoa cobiçosa, e nós temos a ideia de que o cobiçoso é aquele que não está contente com o que ele tem, ou ele se acha no direito de ser igual, ou ter o que o outro tem. Obviamente ele vai recorrer a quem? A que tipo de tratamento na palavra e com o auxílio do Espírito Santo? A voltar a se contentar com o cuidado e a provisão de Deus. Bem? Quer dizer que nós precisamos, adiantando um pouquinho a lição também, precisamos aprender a nos contentar, a nos deleitar no Senhor, com quem Ele é e com o que Ele está suprindo para a manutenção da nossa vida. E nós vamos ver que quando nós não fazemos isso, infelizmente, nós estamos colocando a culpa em Deus, tá bem?
Preste bem atenção, acompanhe e você vai ver. Quando nós olhamos aqui, ele diz, com o cuidado e a provisão de Deus, e também vigiando contra as nossas intenções e motivações, afinal somos do Senhor. Outro problema muito grande não está naquilo que fazemos, mas qual é a intenção? O que é que nos motiva a fazer aquilo? Qual é a motivação? Será que a nossa motivação é adorar a Deus, glorificar a Deus com as nossas intenções? Ou a nossa intenção é única e simplesmente satisfazer o nosso egoísmo, satisfazer os nossos desejos egoístas, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, como nós veremos. Então, um dos maiores problemas também que nós vemos é qual é a motivação que faz com que o ser humano tenha determinadas atitudes. Existem motivações boas, sagradas, e existem motivações egoístas. Existem intenções boas, movidas de um coração contrito, e existem intenções movidas de um coração perverso. Todas são intenções e são motivações. Porém, nós precisamos nos preocupar com o que é que nos leva a tomar determinadas atitudes, comportamentos, palavras. Tá bem? O problema, às vezes, está na intenção. Qual é a intenção? Nós vimos que um dos problemas também, quando falamos sobre o furto, né, não furtarás, nós vimos que uma das intenções do furto é enganar. Veja que isto é uma intenção, a intenção de enganar. E qual é a motivação? Eu obter um determinado lucro dentro deste engano, prejudicando o meu próximo. Então, nós temos que nos preocupar com tudo isso, porque não pertencemos a um Senhor qualquer, mas pertencemos, segundo a lição, somos do Senhor. E que Senhor é este? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos tomar cuidado com as intenções e motivações que fazem com que nós tenhamos determinados comportamentos, determinadas atitudes. Tá bem? Primeiro, tópico de número 1, as várias faces da cobiça. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais, de todos os bens materiais e ideais do próximo. Olha que coisa interessante. É colocado até os ideais. O que são ideais? Ideais são aquilo que move. Os ideais movem pessoas. Também existem ideais religiosos, ideais pátrios, ideais familiares. Então, estes ideais fazem com que a pessoa se motive e pratique. E o cobiçoso, veja bem, ele cobiça também até os ideais do outro. Aquilo que faz com que a pessoa se motive a realizar, a conquistar, a buscar. Veja que não é só aqui, ele fala da cobiça da mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais do próximo. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não limitemos a palavra. Muitas vezes nós ficamos somente no literal da palavra, vamos dizer assim, literal, deixa eu ver se eu posso usar a questão de literal e figurado. Não, literal não vai caber. Veja, muitas vezes eu fico só com aquilo, me limito a uma determinada palavra, não cobiçar. Então tá bom, não vou cobiçar. E eu limito esta ordem a não cobiçar, vamos dizer, somente como foi no mandamento, no 7º mandamento de não cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer, como uma proibição ao adultério. Mas veja a abrangência agora no 10. Ele não vai só, mas ela está. A questão da esposa, da mulher do próximo, está contigo. Mas junto com este mandamento, nós temos mais alguns, que abrange tudo aquilo que o outro tem. Tudo aquilo que o outro tem.
tudo aquilo que é ideal para que ele se mantenha, todos os seus ideais de manutenção da sua vida. E nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Então nós vemos aqui no ponto de número 1, o 10º mandamento. Como eu já disse, ele não fala somente da questão do adultério, mas como no 7º mandamento, mas no 10º vemos algo mais profundo, que é a proibição do desejar. Este desejo é aquele desejo excessivo, como nós já dissemos no princípio da lição, desenfreado. Desenfreado. Quer dizer que a pessoa, o carro, quando ele está sem freio, nada pode deter. Você pode procurar o freio de pé, você pode procurar o freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, e você não vai encontrá-los. O que é que vai acontecer com este veículo? Se ele estiver numa ladeira, é aquele negócio de ninguém pode segurar, ninguém pode parar. A não ser que a pessoa, num ato de consciência, para não machucar, ele procure um obstáculo para lançar ali. Fora isso, se não houver o que o pare, na questão do cobiçoso não vai haver obstáculos para que ele pare, para que ele cesse este desejo desenfreado. Ele vai simplesmente dar vazão àquilo tudo que ele quer, sem freio, sem freio. E nós sabemos que tudo que nós temos diante de nós no plano terreno, sem freio, nós sabemos qual é o final, infelizmente. Alguns até têm um final um pouco mais satisfatório, né? Outros, infelizmente, a maioria deles não. Então nós vemos que aqui a lição principal é a proibição do desejo. Veja que Paulo fala, quem almeja, almejar é uma coisa, desejar desenfreadamente é outra. Veja, tire a palavra almejar, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, e coloque a palavra desejo nessa questão. É aquele que, infelizmente, nada o deterá. Ele quer chegar ao seu propósito, e ele não vai ligar se neste decorrer de desejo ele prejudique alguém, ele coloque a vida de alguém em perigo. Não vai ligar, ele simplesmente cobiça o episcopado. Deixa eu colocar, porque é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra que nós lemos e ouvimos quando há a separação de obreiros, quando há a separação do presbitério, para o diaconato, para o pastorado, para o ministério da palavra, vamos dizer assim. É uma palavra que nós ouvimos constantemente, e eu acredito que ela vai caber, né, neste exemplo, nessa situação. Tire a palavra almejar e coloque a cobiça, aquele que cobiça o episcopado. Veja que então, você já de pronto, no ouvir, você já nota que há alguma coisa errada com esta questão, que há alguma coisa errada. Tá bem? Então, desejar, almejar, não é pecado. Agora, o problema é quando este meu desejo, ele não respeita limites. Ele não respeita limites. Ele não respeita paradas, ele não respeita tempo, ele não respeita pessoas principalmente. Ele não respeita Deus também. Nem Deus eu levo em consideração quando o meu desejo está fora de controle. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando o meu desejo está fora de controle, eu tento passar por cima até da pessoa de Deus, que obviamente não vai conseguir, mas vai tentar. É aquele que não se submete nem à vontade do Senhor. Tá bem? Então, o 10º mandamento, então nós vemos esta proibição deste desejo. Tá bom? Por quê? Porque ele visa proteger também o próximo, como nós temos visto nas lições anteriores. Tá bem? Ponto de número 1, 2. Não cobiçarás a palavra casa. Deixa eu ver se enquanto nós vamos explicando. É por isso que nós precisamos sempre prestar atenção e conseguirmos, se não conseguirmos, orarmos a Deus para que Ele nos revele o que realmente Ele está falando. Nós estamos aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 17, ele diz, não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
Tá vendo? Como que nós acabamos de falar aqui no 10º mandamento. Mas a lição nos traz esta explicação da palavra casa. Não cobice a casa do seu próximo. Ele não está falando da construção de alvenaria, de madeira ou do que quer que seja feita a casa. Ele não está falando da residência. Veja a explicação. Corresponde a tudo que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constituiu e prolonga, ou constitui e prolonga a sua vida pessoal. Veja que a vida desta pessoa, no sentido material, depende do que ele tem. A ideia é esta, seja pouco, seja muito, nós sabemos que as nossas vidas dependem, humanamente, terrenamente falando, depende do que nós temos. Ora, se nós não tivermos nem casa, nem comida, nem bebida, nem nada do que está no versículo 17, logo nós não temos vida. A vida não tem sequência se nós não tivermos aquilo que nós temos necessidade. E nós temos necessidade. Aí você vai falar do quê? A questão do casamento, a esposa, a mulher, ele diz aqui, está na Bíblia. Veja, por que nós precisamos? Nós sempre falamos que o homem, quando foi formado do pó da terra, Deus constituiu a sua vida de depender, de estar em sociedade. Tanto é que Deus disse, não é bom que o homem fique só. Então ele fez uma adjutora. E, obviamente, para nós, casados, e aqueles que têm a pretensão de assim fazê-lo, a sua vida, ele sabe que a vida, e ele já tem isto em pensamento, que a sua vida, ela não terá uma continuidade satisfatória, obviamente, ou alegre, ou feliz, se ele não tiver a companhia da sua esposa, daquela que estará do seu lado, que juntos terão filhos, terão netos, e a vida ela vai se prolongando neste sentido. Então, veja, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constitui e prolonga a vida pessoal. Então, a partir do momento que nós desejamos ou cobiçamos isso, vamos tirar a palavra desejo, porque dá a impressão de que nós estamos tolhendo o direito da pessoa de querer alguma coisa. Não é esta a questão. Aqui a questão é de você cobiçar. Cobiçar, aqui o desejo, aqui a palavra desejo, ela nos remete à cobiça. Também, como nós dissemos, a cobiça é desejo, faz parte de pessoas, da vida de pessoas egoístas, egocentristas, pessoas que não pensam no seu próximo, pensam único e tão somente em si mesmos. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Então corresponde a tudo que pertence ao seu próximo. Tá bem? Vamos mais adiante. Por que nós precisamos? Qual é a outra face da cobiça? Ponto 1.3, a cobiça é um mal corrosivo. O que é corrosivo? Corrosivo é todo aquele material que corrompe, que corrói, que desmancha. Tá bem? Você vai ver carros tanque, caminhões tanque, que ele vai ter algumas observações, algumas placas de segurança. Dentre elas, vai estar lá, material corrosivo, líquido corrosivo, se é um tanque tem que ser líquido. Líquido corrosivo quer dizer que ali dentro tem algum componente líquido que, em contato ou com a pele do ser humano ou com algum outro material que não seja um recipiente próprio para contê-lo, ele simplesmente vai desmanchar. Ele vai corroer a tal ponto até que esse cilindro, ou o que quer que seja, este recipiente que ele foi colocado, ele simplesmente vai destruir. Ele vai destruir. Então nós vemos também que a cobiça, o corpo do homem, do ser humano, não foi feito para comportar a cobiça. Por quê? Porque vai corroer. Veja bem, a cobiça é o desejo irreprimível de querer ser como os outros, o desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. Aqui já não é a questão de ter, é a questão de ser. Aí você me diz, então a questão de ser está errada? Não, você está errado o desejo de ser igual ao outro, ou ser, veja, como os outros, é o desejo excessivo de ser o que os outros são. Ora, Deus nos criou seres humanos singulares, únicos, cada um de nós. Estamos aí em torno de mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra.
Terra, e se você for comparar um a um, você vai ver que cada um deles, independente qual é a localização do mundo, do globo em que ele nasceu, ele não é igual, nem com os da sua própria, não é igual os da sua própria espécie, do seu lugar, da sua naturalidade, e também não será igual a nenhum ser humano. Deus não repete o ser humano. Então nós vamos ver que cada um de nós somos seres individuais. Temos a nossa individualidade, nos separa de outros seres humanos. E um dos problemas maiores é que aquele ser humano que tem uma beleza na singularidade, um ser diferente, de ser único na face da Terra, ele infelizmente a cobiça corroeu esse sentimento e fez com que ele passasse a desejar ser igual a outros. Ele deseja ser igual ao seu objeto de cobiça. E não tem como, não, segundo o escritor, e não podemos. E isso vai levar o ser humano a um desespero muito grande, muito grande. E alguns, infelizmente, chegam a termos, infelizmente, ruins na sua vida. A pessoa, quando cobiça demais e ele chega à conclusão de que ele não pode, isso vai frustrá-lo grandemente. Grandemente. Existem pessoas não somente espiritual, mas também, vamos dizer assim, humanamente falando, frustrados. Por quê? Porque eles querem ser igual a outros e não tem como, por mais que você se esforce. Veja, existem pessoas que vão fazendo operações e operações para tentar ficar parecido ou igual, mas nenhum e nem outro. Existem situações que a pessoa ela extrapola os limites do suportável e, infelizmente, trazem para si dores que, ao se olhar no espelho, infelizmente, vai fazer com que tenham pensamentos horríveis acerca de si mesmo. Outros acham e vivem esta ilusão de que realmente são ou se tornaram iguais ao seu objeto de cobiça. Mas, infelizmente, nós vamos ver que nenhum e nenhum. Porém, há um desejo salutar de se parecer com alguém. E este desejo, infelizmente, 90% das pessoas não querem. Por isso Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer que ele, pelo menos, procurou no seu caminhar, no seu comportamento, na sua compostura humana, ser o mais próximo da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto não vai necessitar de nós gastarmos aí uma fortuna com operações, uma fortuna com outras coisas. Não, simplesmente nós moldarmos o nosso caráter com o caráter de Deus. Com o caráter de Deus. E nos esforçarmos da melhor maneira possível para buscarmos esta aparência. Então, se formos desejar algo, que seja algo semelhante a Deus, ou ficarmos semelhantes a Cristo, ou chegarmos o mais próximo da pessoa e dos exemplos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Por quê? Por causa dos perigos da cobiça. Veja, cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos aquilo no nosso coração, ou colocamos no nosso coração aquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Então veja, a questão aqui agora é de colocar em nosso coração, quer dizer, colocar no mais íntimo do nosso ser aquilo que legitimamente ela não nos pertence. Não nos pertence. E a partir do momento que nós desejamos algo que não nos pertence, nós incorremos em várias infrações. Várias infrações. Tá bem? E algumas delas podem ser até infrações legais. Por quê? Se eu desejo algo que legitimamente não me pertence, se eu tomo posse daquilo, eu posso estar furtando, eu posso estar roubando, eu posso estar maculando a propriedade de alguém. O que é próprio de alguém. E isto pode me trazer tanto consequências espirituais quanto terrenas, porque eu estou infringindo leis.
Eu estou pecando, às vezes, contra o Código Penal, e isto vai me trazer problema. Tá bem? Quando nós pensamos nestas duas áreas, uma grande maioria ela só se preocupa na questão, vamos dizer assim, legal, terrena, humana, mas se esquece que também está infringindo leis espirituais. E esse é o problema. Porque quando infringimos tais leis, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E nós sabemos que ir contra Deus não é uma boa opção. Não é uma boa opção. Geralmente não trará ao tal vitória. Não tem como trazer vitória. Pelo contrário, como nós já dissemos, trará tristezas, frustrações, trará angústias, e isto acarreta problemas de ordem psicossomáticas, se podemos dizer assim, vai trazer ordens de comportamento mental de muitas pessoas. E isto compromete. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque cobiça é um desejo profano. O que nós falamos sobre o profano? Vamos voltar lá, para não ficarmos na entrelinha. É aquilo que deturpa ou viola a santidade das coisas sagradas. Então, desejar o profano ou ser alguém profano, nós temos que entender que este comportamento, este desejo, vai fazer com que nós deturpamos. O que é deturpar? É eu dar uma ideia, uma interpretação, trazer uma conclusão diferente daquilo. Ela vai ser uma conclusão, um entendimento deturpado, distorcido daquilo que realmente está me ensinando. Eu preciso tomar cuidado, porque a cobiça é isso. Veja, por quê? Thomas Watson, ele diz aqui, o puritano definiu a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Olha que ideia interessante. Alguns anos atrás eu ouvi uma entrevista, e ela está nos canais, todos os canais que trazem notícias. Se você pesquisar, você vai ver que um grupo de jovens, eles disseram que agora ninguém os detinha, que eles iriam abraçar o mundo. Infelizmente, este é um comportamento provocativo. Por quê? Porque foi-lhes trazido uma determinada coisa. Um deles era de família cristã, criado dentro de uma das nossas denominações, porém esta cobiça, agora sim, esse desejo de abraçar o mundo é um ato cobiçoso. Já não está mais no desejo, está na cobiça, no desejo desenfreado. O que ele quis dizer? Que ele nada o deteria, nada o pararia, porque agora a sua ambição, o seu desejo, a sua cobiça era abraçar o mundo. E infelizmente não conseguiu. Não conseguiu. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos com que as nossas atitudes tragam para nós. É lógico que muitos deram N explicações para o caso, né? Os fãs, os isso, os aquilo, os superintendentes na questão de aeronaves, existiram muitas explicações. E uma grande parte dessas explicações, quando nós damos, quando nos ocorrem determinados problemas, geralmente é para nos tranquilizar, ou para fazer com que aquele sentimento que nos incomoda, ele fique um pouco mais fraco, ele arrefeça, ele diminua. E nós passamos a acreditar naquilo, ou as pessoas, elas passam a acreditar naquilo. Porém, nós sabemos que não é verdade. Não é verdade. A única explicação é que algumas vezes, ou muitas vezes, aquele que tem o desejo cobiçoso do que quer que seja, infelizmente ele encontrará. Se ele não colocar parâmetros, ele vai encontrar parâmetros naturais. Ele vai encontrar limites que estarão ali para assegurar. Tá? O desejo da velocidade. Infelizmente, alguns não encontram um limite.
alguma coisa vai parar, alguma coisa vai deter. E a irresponsabilidade do cobiçoso muitas vezes vai fazer com que ele encontre barreiras que são intransponíveis. E ele vai ficar nelas, No campo espiritual não é diferente. Nós, infelizmente, por causa do nosso desejo desenfreado, nós encontraremos barreiras. Mas vamos encontrar barreiras também espirituais. Se não, encontraremos algumas consequências da nossa cobiça. E isso vai nos deter. Exemplos. O desejo desenfreado de determinadas coisas pode trazer doenças. E essa doença vai te deter. Vai fazer com que você pare e agora cuide deste seu problema. Mas não porque você teve um limite que você colocou, mas que o seu próprio ato trouxe esta consequência. Pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema legal, pode ser N problemas, N consequências que vão fazer com que eu e você paremos, que a gente diminua pelo menos a marcha. Mas algumas diminuições, infelizmente, mesmo você reestruturando forçosamente a sua maneira de viver, você não terá um final muito satisfatório. Por isso é melhor que nós tomemos cuidado com o ponto de número 2.2. Porque a cobiça pode ser um desejo mortal. É o que nós estamos falando. Tá bem? E nós vamos encontrar na Bíblia, e o escritor, o bispo Samuel Ferreira, ele nos traz aqui o exemplo de Acã. Todos nós sabemos que Acã, infelizmente, cobiçou, ele desejou, e o seu desejo não parou, nem ele se lembrando da ordem de Deus e através de Josué, que não era para tocar em nada. Ele não somente tocou, como trouxe uma capa babilônica, cunhas e moedas. E esta desobediência fez com que o arraial de Israel, principalmente os seus exércitos, eles sofressem baixas. As consequências não viriam só sobre a vida de Acã. Veja, começamos com o exército. Na cidade de Ai, ou de Ai, Josué disse: a cidade é muito pequena, então não vamos mandar todo o exército. Vamos mandar aí, sei lá, um pelotão, né? Um certo número de homens preparados, lógico, homens de guerra, mas não vamos mandar todo mundo. Quem não morreu, correu com as calças na mão, vamos dizer assim. Eles correram porque se ficassem ia morrer. E Josué simplesmente não entende. E ele vai falar com Deus: o que aconteceu? Deus disse: tem maldição no meio de vocês. Tem anátema no meio de vocês. Veja que Deus não aponta, mas Josué agora vai procurar, pelos meios usados no tempo, descobrir de onde veio este anátema, de onde veio este problema que ocasionou. Veja, nós tivemos o problema da batalha. E agora famílias vão sendo, vamos dizer assim, interrogadas pela forma do tempo. E foi se chegando a uma casa, a uma família, até chegar à casa. A casa, veja, como nós usamos a questão da casa lá, aqui também é uma linguagem figurada. Quando falou de casa, agora vem Acã. E Acã, ele vai confessar. Mas, veja, a atitude dele, mesmo confessando, infelizmente trouxe a ele problemas, não somente a ele. Veja, agora vai sofrer ele, a sua família, todos os seus bens. Nada agora vai ficar sem a devida repreensão. Então tivemos problemas lá no exército, os soldados que foram, muitos não voltaram.
Agora nós vemos Acã, a família e os seus animais e tudo que ele tinha agora sendo infelizmente punido por causa da sua cobiça. Então pode ser um desejo mortal. Veja que Acã, se ele se lembra da ordem de Josué, ele tem que se lembrar forçosamente que a ordem não parte de Josué, parte de Deus. É por isso que nós corremos um sério perigo quando a nossa cobiça faz com que nós não temos ouvidos às ordens que Deus tem passado, aos homens de Deus que Ele constituiu sobre as nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. Desde que essas ordens não sejam descabidas, não seja algo que vá de encontro com a vontade de Deus, Deus constituiu homens para estar sobre as nossas vidas. E nós precisamos ouvi-los, porque ouvindo-os, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Acã, por causa da sua cobiça, ele nem ouve a Josué e, consequentemente, ele não ouve a Deus. Talvez aquela vozinha estava no ouvido dele, mas a cobiça dele era tão grande que ele nem se preocupou com os riscos. Porque se nós nos lembrarmos das aulas passadas, quando falamos de Ananias e Safira, Pedro diz a ele, você não mentiu para mim, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então a cobiça ela é tão nociva, tão corrosiva, tão mortal, que ela faz com que o homem fique com o seu coração empedernido, a sua mente cauterizada. E não permite que ele ouça a voz de Deus falando com ele. Se ele não ouve a voz do homem de Deus, ele não vai ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque também é um desejo mortal e é um falso amor. Por que é um falso amor? Sabe aquela questão, eu estou apaixonado, eu fiz isso porque eu estava apaixonado. Não, quem ama não faz isso. Isso não é amor. Veja, aqui diz, a cobiça é um falso amor. A cobiça é o amor que está fora de ordem. Veja, é um amor desordenado. Ele fala que é desproporcional. Por quê? Porque ele está fora de proporção. É um amor desproporcional. Sabe quando nós usamos a força desproporcional? Quer dizer que nós usamos uma força excessiva. Ela é desproporcional para o que ela tenta conter, ou para o que ela tenta realizar. Até o simples fato, veja, a força desproporcional. Você vai apertar aí um parafuso, dependendo como que eu posso dizer, dependendo da resistência deste parafuso, é por isso que existe a chave torque, porque mesmo que você coloque uma força desproporcional, o torque ele vai no aperto correto daquele parafuso, a chave vai estralar, ela vai tipo quebrar. Você não consegue mais fazer força. Por quê? Além daquela pressão que você já exerceu, acima daquilo vai causar danos. Talvez não quebre na hora, mas ele vai quebrar no decorrer do tempo. Por quê? A sua estrutura foi comprometida pelo excesso de força. Então, por que é um falso amor? Por que a cobiça é um amor é um amor desordenado, ele está fora de ordem. E tudo que está fora de ordem, nós sabemos que está fora de controle também. Por quê? E fora do lugar. É um amor falso e traiçoeiro. Então nós já tivemos um determinado entendimento. Por quê? Por que é um falso amor? Porque não está relacionado com o que realmente é o amor. Quando nós olhamos Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer muitas coisas a respeito do amor, menos essas três coisas. Não diz que o amor é desordenado, mas diz que o amor tudo suporta, quer dizer, ele está em ordem. Veja, ele não é desproporcional, ele não está fora de proporções, ele é comedido, o amor é comedido, ele está dentro de um padrão, de uma proporção. O amor nunca vai querer ver o mal do seu objeto de amor, ou levar a cabo o seu objeto de amor. Não. Ele vai simplesmente cuidar. E se necessário for, ele vai sair de perto, só para ver o seu objeto de amor. Isso é um amor proporcional, isso é um amor verdadeiro. Ele até sai de cena para que o seu objeto de amor fique bem, seja feliz. Então nós vemos aqui que a cobiça ela é o oposto disso. Ele é desordenado,
desproporcional e também fora do lugar. Fora do lugar em todos os sentidos. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. Os perigos da cobiça, porque a cobiça é profana, a cobiça é um falso amor, e a cobiça, pode ser um desejo mortal, quer dizer, este excesso trouxe à cana um problema muito grande, muito grande. Nós falamos sobre também a Ananias e Safira já em outras lições. E também o ponto 2.3, a cobiça é um falso amor, é um falso amor. Tá bem? Apesar de que aquele que propõe esse desejo, ele tente mostrar que o seu sentimento é bom, ele não é, por causa dessas 3 características. 4, né? Desordenado, desproporcional, fora do lugar e traiçoeiro. Traiçoeiro. Esta é a primeira coisa. É uma das coisas mais pesadas. O falso amor é traiçoeiro. Tá bem? O terceiro tópico e último lado positivo do 10º mandamento, como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Eles nos chamam para uma vida prática de intimidade com Deus. Então vejam que são valores. É aquilo que nós aprendemos, tanto dentro de casa, quanto a sociedade em que nós vivemos, ela nos proporciona quase que um ensino. Então, valores é aquilo que vai, em todas as áreas que eu participo, ela vai me transmitir valores. E estes valores farão parte da minha vida cotidiana, do meu dia a dia, em todos os sentidos, em todas as esferas. Então, isso é valor. Não é valorar, mas é valorizar. É valorizar. E valorizar, nós pensamos aqui, como nós vimos, a questão do próximo, principalmente, e não somente valorizar a nossa vida ou dos nossos familiares, mas quando nós pensamos em mandamentos, nós pensamos também em valorizar a vida do próximo. Nós vimos proteger, nós vimos guardar, nós vimos ajudar e agora nós vamos valorizar. Valorizar. Não é dar um valor financeiro, mas dar um valor daquilo que nós aprendemos na questão moral, na questão de caráter, na questão de valores. Formam o nosso caráter. E é aquilo que nós aprendemos. Então, quais são os nossos valores? Dos nossos valores também, nós falamos sobre intenções e motivações. Então, determinados valores, ela vai nos trazer a ideia de intenções, ou nos dar a ideia de intenções e motivações sadias. Mas se os nossos valores eles estão corrompidos, como nós vimos aqui no falso amor, se os nossos valores também não são de características vindas da família, de uma sociedade sadia, de um estado sadio, vamos dizer assim, onde nós vivemos, o meio que nós vivemos, e até algumas áreas dizem que nós somos fruto do meio em que nós vivemos, em que nós estamos. Eu acredito que existam também... Veja que meios totalmente ruins, eu não posso dizer que todos os que saírem dali serão ruins como o meio em que eles foram criados. Existem exceções, nós sempre falamos disso. Nós precisamos tomar cuidado para nós não nos lembrarmos destas exceções, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando nós falamos de valores, determinados valores farão com que nós também pensemos nas nossas motivações e nas nossas intenções. E nós saberemos também se essas motivações e intenções são boas ou não. A partir do momento em que eu não tenho estes valores, tá bem? Eu não tenho este caráter, estes valores, obviamente que as minhas intenções e as minhas intenções serão, infelizmente, nocivas, egoístas e até prejudiciais ao meu próximo e àquele que está do meu lado. Então, nós vemos aqui a questão do ponto de número 3, o lado positivo do mandamento, do 10º mandamento, é que ele trata também de valores, ele vai tratar. E por que nós devemos aprender? Porque devemos aprender a estar contentes. A partir do momento em que nós nos lembramos em que nós vivemos em meio a uma sociedade descontente. Ninguém está contente com nada.
Quem é daqui quer ir para lá, quem é de lá quer ir para outro canto, quem anda... Quem é isso quer ser aquilo, quem é aquilo quer ser isso. Veja, são pessoas que estão, não nos sentimos insatisfeitos com os empregos, com os salários, com os casamentos, com a igreja, com a saúde, com a nossa aparência e em quase todas as áreas da nossa vida. Então prestem atenção, quando nós falamos em descontentamento, nós falamos em todas as áreas da nossa vida. E nós sabemos disso, né? As pessoas fazem uma infinidade de malabarismo para tentar mudar. E não é numa área específica, são em todas as áreas. E este é o problema. Quando nós não estamos contentes, nos acarreta um outro problema ainda maior. Eu não vou falar desse assunto por muito tempo, porque nós estamos sempre tratando. Então veja bem, qual é o problema maior? Porque a partir do momento em que eu estou insatisfeito e passo a viver uma vida de lamúrias, de lamentações e de reclamações, eu não estou crendo, eu deixei de crer na suficiência de Deus na minha vida. E o que seria isto? Veja que a raiz da cobiça está a rejeição da suficiência na nossa vida de Deus. Cobiçar é o mesmo que dizer a Deus que Deus não é suficiente para nós. E aquilo que Ele nos proporcionou também não, do jeito que Ele nos fez, com as nossas características, com as nossas, principalmente com a nossa aparência. Existem pessoas que estão insatisfeitas. Quantas pessoas nós vemos que na cobiça de uma aparência melhor, infelizmente numa mesa de tratamento, não estou generalizando de novo, não estou falando que todas as mesas desse determinado, principalmente na questão da aparência, infelizmente, quantas pessoas, e de tenra idade, jovens, infelizmente, estão parando em mesas, infelizmente, não toda a classe médica, estética, propriamente dita, mas infelizmente também nem todos têm condição de pagar o que um bom profissional desta área cobra. E vai cair aí de frente com pessoas que infelizmente não têm condições de fornecer um tratamento, uma intervenção na sua vida satisfatória. E infelizmente também muitas pessoas estão ficando nestes lugares. E depois vem a lamentação da família, vem a lamentação dos meios de comunicação, mas nós temos que nos lembrar também que esta cobiça, ela é atiçada pelo que é prometido. Nós estamos falando em outras lições sobre esta questão da influência da mídia e das propagandas, que chegam a ser opressor, na questão de oprimir, de fazer com que a pessoa deseje aquilo, mesmo não tendo condições. E aquela pessoa que tem uma determinada aparência passa a olhar para um espelho insatisfeita com o que ela tem. E não tendo condição para ter uma intervenção satisfatória, infelizmente acaba, ao invés de se deitar numa mesa, acaba se deitando quase que num caixão. Mas nada disso aconteceria se, na maioria das vezes, a pessoa não fosse motivada pela cobiça, não fosse a sua intenção, não fosse segundo as intenções. Porque quando nós buscamos algo para nos satisfazer, é uma coisa. O duro é quando nós queremos satisfazer o que o mundo quer, o que o mundo deseja, o que a sociedade exige. E muitas pessoas, no afã de agradar esses desejos, esses apelos, comprometem a sua vida, a sua saúde, a sua integridade física. Né? E nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós não estamos contentes, não estamos bem conosco mesmo, né? Tanto há um ditado que diz mente sã, corpo são, quer dizer, se um estiver sadio, consequentemente o outro estará. Se nós não estivermos bem satisfeitos, contentes com o que somos e com o que Deus tem nos dado, nós incorremos naquela história que eu tenho o costume de contar a menina do vestido vermelho.
ou não, a pessoa que se chega diante de uma vitrine e vê ali uma vestimenta, seja masculina ou feminina, muito bonita, no manequim está lindo. E a pessoa leva, compra, paga um preço alto, compra e leva para casa. Aí vai lá fazer o seu asseio, né? Toma o seu banho, se prepara o cabelo, mas a hora que coloca a vestimenta que comprou, não ficou bem. Não é que não ficou bem, ficou igual, mas a pessoa não está bem. Então, ela não estando bem, tudo que ela vestir, tudo que ela comer, tudo que ela tiver, não vai estar bem, não vai estar bom para ela, não está satisfazendo, não está contente, porque essa pessoa não vive na questão do contentamento. E o seu contentamento não é satisfazer, vamos dizer assim, aquilo que ela deseja, mas o que ela deseja para outras. E a sua mente não estando bem, consequentemente, o seu corpo também estará ruim. Consequentemente. Pode comprar aí uma vestimenta feita de ouro, não vai ficar bom. Pode ser uma vestimenta das mais caras possíveis, mas ao colocar em si, ao olhar-se no espelho, ela vai se sentir horrível, ele vai se sentir horrível, mas não porque a sua mente o projeta, ele mesmo se define, diz, não está bem, estou horrível, sou horrível, meu corpo é horrível, meu rosto é horrível. Mas não, é a mente que não está bem. E se você estiver satisfeito com Deus, ou estou satisfeito com Cristo, diz o hino, se nós estivermos satisfeitos com Deus e contentes com aquilo que Ele tem nos proporcionado, se nós estamos crendo na suficiência de Deus, nós vamos viver em simplicidade. Veja que eu tenho repetido isso várias vezes, nós não estamos fazendo apologia à pobreza, não é nada disso. Mas veja bem, a pessoa pode ser uma pessoa que possui bens materiais e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa humilde. Ao mesmo ponto, uma pessoa que, aos olhos da sociedade, pode não ter muita coisa, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa soberba. Veja que a humildade não está ligada ao que a pessoa tem, mas ao que a pessoa é. A humildade não está ligada ao que a pessoa tem. A pessoa que tem vestes, vamos chamar assim, é uma pessoa, ela não é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa simples. Ela não tem grandes posses. Veja, então a humildade ela está relacionada ao ser uma pessoa humilde. Eu conheço pessoas que têm muitas posses, são pessoas humildes. Em contrapartida, existem pessoas que não têm muita coisa e, infelizmente, são pessoas arrogantes, são pessoas insatisfeitas, são pessoas que tratam os outros mal. Por quê? Porque acham que tem. Então, a humildade não tem nada a ver. E aqui a simplicidade, ela é uma virtude. Por que ela pode ser vista como uma virtude? Porque, como eu já disse, veja que a pessoa simples, aqui foi usada a palavra simples, é uma pessoa que está contente com o que ela tem. Veja, a humildade aqui já está fora. Não se usa a palavra humildade, mas uma pessoa simples. A pessoa que tem modos simples, a pessoa que tem gostos simples, a pessoa que tem desejos, a Bíblia diz, alguém cita assim, eu não desejo coisas grandes demais para mim. É uma pessoa simples, de gostos simples, de paladares simples. Não quer dizer que você vai comer ou vestir-se de coisas ruins, mas também não vai procurar aí os luxos das grandes grifes. E com isso se endividar e correr o risco de, ao colocar determinada coisa sobre si ou sobre a sua mesa, de não te satisfazer. Você na hora não está contente. Tá bom? Quando nós olhamos para tudo isso, então nós precisamos tomar, como diz a conclusão, nós precisamos cultivar com a imprescindível ajuda, ou cultivar o quê? Com a ajuda imprescindível do Espírito Santo, o necessário contentamento. O que é isto? Nós precisamos aprender a vivermos contentes com o que nos temos. Nós poderíamos reclamar de muitas coisas, mas não vamos reclamar. Porque esta é a vontade de Deus e é o que eu peço sempre na oração. Seja feita a tua vontade e não a minha. E o próprio Cristo nos ensinou,
contudo não seja feito no momento ali da sua dor gigantesca ao saber pelo que ele ia passar, ele diz, faça de mim este cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado e cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, uma vida simples, uma vida contente, uma vida feliz e deleitarmos-nos no Senhor, que é o nosso tesouro. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e na próxima vez, se Deus nos permitir, estaremos aqui com a lição de número 12 da lição Betel Dominical Sábados Adultos. E a paz do Senhor.